Bem, eu assisti, inclusive, alguns dos programas, né, dos palestrantes, dos entrevistados, em que eles falaram e tal, e eu vou nisso junto com eles em algumas questões. Por exemplo, esse assunto nas igrejas de Cristo, ele não é um assunto que nós temos tudo em comum, não, né? As igrejas de Cristo pelo mundo, até porque a estrutura da igreja de Cristo, ela não é corporativa, né? Cada congregação, ela é independente e autônoma, ela elege a sua própria liderança, conforme as escrituras, e os guias da igreja são os responsáveis pelo alimento espiritual e por muitas decisões que são tomadas na igreja de cunho espiritual, né? Usando o Novo Testamento. Gostaríamos que houvesse uma clareza sobre certos temas, esse agora de casamento, os desdobramentos aí, né, dele, fosse também tão claro como, tão cristalino quanto outros temas. Mas eu creio que Deus deixou assim de propósito. No entanto, o que nós não podemos cometer como erro é que desrespeitar, neste tema especificamente falando, as congregações ou irmãos que pensam diferente sobre esse tema, não é? Então, eu tenho visto discussões e participado de debates e de estudos há muitos anos. Eu sou cristão há 45, vou fazer 40, fiz 46 anos de cristianismo na Igreja de Cristo. E participei, né, fiz Instituto Bíblico, e o Instituto Bíblico era a única instituição da igreja de ensino para treinamento de obreiros por muitos anos aqui no Brasil. Estudei a Bíblia com professores que eram da primeira geração de missionários que vieram para cá e da segunda geração também. Então, há homens notáveis, respeitados na Igreja de Cristo no Brasil, e que até eles mesmos, em algumas situações, mudaram as suas visões e posicionamentos referente a esse tema ao longo do tempo. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns deles antes de morrer, a respeito desse tema, que eu estudo há muitos anos, e ouvi, né, exatamente a posição deles no passado, ensinada, e que eles mudaram em alguns aspectos. Então, é um tema complexo, é um tema que alguns irmãos gostariam que a Igreja de Cristo tivesse uma doutrina só, referente a isso, mas é impossível, e nós vamos ver aqui por que é impossível ter, não é? Mas o que nós não devemos fazer é, no mínimo, piorar a coisa, dividindo igrejas, falando mal de irmãos, excluindo pessoas da comunhão por causa desse tema. Infelizmente, alguns irmãos tomam essa posição radical, xiita, né? E não aceitando ou não entendendo um ponto a respeito disso, aí condena a pessoa. Então, essa situação aqui precisa ser bem examinada, não é? Bem estudada. É muito diferente um posicionamento sobre esse tema de um pecado deliberado. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Esse senso de justiça, de juízo aí, ok? Agora, esse tema, ele... deixa-me organizar aqui da seguinte forma. Eu tenho uma apostila, que eu já disponibilizei para muita gente, então, que trata exatamente do casamento e seus desdobramentos, separação, divórcio, e aí vai. E eu também tratei disso em algumas lives, também tratei disso nós temos o canal da igreja, né, do Centro de Estudos Bíblicos, a SEB Floripa, e lá tem playlist de lives que foram feitas durante a pandemia e tal, e eu tratei em várias lives sobre esse tema, respondendo perguntas e conduzindo a live. Então, quem quiser ver, está lá, SEB Floripa, também pode acessar por lá de uma forma mais detalhada e com muito mais tempo, né? Porque aqui, embora a gente tenha um tempo dilatado, lá eu tive nós fizemos, acho que, salvo engano, 8 lives, ou 6 ou 8 lives a respeito desse tema, seguindo ali todo um ponto. Aqui a gente vai tentar reduzir um pouco mais, ok?
Essa Mas eu apostila abordo. ainda é disponível? A apostila ainda é disponível? Claro, eu mando depois para você e você pode postar aí, não tem Certo. problema nenhum. Depois que ele mandar, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, viu? Pode. Tá, ótimo, então. Mas eu trato desse tema da seguinte forma. Nós temos a antiga aliança e a nova aliança. E nós, como cristãos, vivemos na nova aliança, então o que nos baseia, nos baliza, é como é na igreja. Então, nós vamos consultar os textos, na sua maior peso, os textos que são do Novo Testamento, porque é o que diz respeito à nova aliança. Então, para você ter uma ideia só de cara, na antiga aliança, se alguém fosse pego em flagrante adultério, os dois eram apedrejados até a morte. Esse era um daqueles crimes capitais, né? Pecados capitais. Cometeu, morria. Bom, no Novo Testamento nós não temos absolutamente nenhum tipo de pecado que é punido por morte. Tem? Não tem. Mudou a lei, né? Então, no Novo Testamento nós lidamos com todas essas questões à luz da nova aliança, não à luz da antiga aliança. Ela tem base, ela é inspirada, sem dúvida nenhuma. Os conceitos estão lá. Mas esses conceitos são conceitos. O regramento em si está na nova aliança. E está na fala de Jesus, na fala dos apóstolos, na tratativa deles sobre não só esse tema, mas sobre qualquer outro tema. Vou dar o exemplo de adoração, que no Antigo Testamento era feito por intermédio dos levitas e do sacerdócio, né, levítico, que eram os descendentes de Arão, e só era feito num local, em Jerusalém, no templo. Nós sabemos que hoje em dia, na nova aliança, não tem mais local de adoração. Nós somos o sagrado, nós somos o templo. Mudou. Então mudou muita coisa. Só que qual é o problema? O problema é que quando uma lei muda, aquela geração que viveu na transição, é muito difícil para aquela geração se adequar à nova lei, entendeu? Seja ela qual for. É muito complicado. Nós vamos tratar disso, eu vou dar um spoiler agora, é o caso, por exemplo, da lei agora que nós temos, que desde 2002, né, o Legislativo decidiu, né, via Código Civil, reconhecer a formação de uma nova família nuclear por meio da união estável. Que é bem polêmico, que eu trato bastante na minha apostila, ok? O que é, como funciona e assim vai, ok? Mas se a lei muda, aí as pessoas ficam meio com medo, né, do que isso é errado, não pode e tal, porque elas estão habituadas àquilo que elas trazem. Então, nesse tema, o tema de casamento, ele é um tema muito sensível, por quê? Porque as pessoas têm, assim, as suas próprias experiências, né? Ela traz essa bagagem das experiências pessoais aí, né? As suas convicções, né? O que ela acha, faz uma síntese do que ela aprendeu. A tradição e a formação familiar e religiosa também pesa, né? Interpretação de alguns versículos bíblicos isolados, né? Por discordar, simplesmente tem aquele irmão que ele é meio espírito de porco mesmo, entendeu? Você está numa reunião e ele é o do contra mesmo. É do contra, é da personalidade da pessoa. Eu já estive em inúmeras reuniões de vários níveis que tem aquele irmão que é o irmão que ele nem sabe o que ele está falando, mas ele discorda, entendeu? Ele não tem base, mas ele é o do contra, o discórdia, né? E outros, por nunca terem pensado no assunto, ele acha, né? Eu acho. Então, esta área do casamento e da Bíblia tem muito achismo, entendeu? Tem muito experiências pessoais, tem muito convicção pessoal, tem muito tradição religiosa e da formação familiar da pessoa, tem muito de interpretação de alguns versículos bíblicos isolados, ou que não alcançam a raiz de por que aquilo foi dito, o contexto, né? E aí as pessoas vão criando várias colchas, né, de retalhos e vai indo. Agora, independente disso, dessas questões pessoais que eu falei aqui, do ponto de vista das pessoas, esse já é um assunto que Deus deixou mesmo certas coisas em aberto.